Encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidado. Olá, gente amiga, bom dia! Voltamos aqui para o nosso debate nesta segunda-feira, 1º de setembro. Aliás, eu estive aqui pela última vez no mês passado, né, em agosto. Hoje, 1º de setembro, já aqui iniciando uma semana de debates com você. Estamos juntos na Melodia há 17 anos. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Olha, hoje é dia do profissional de educação física. Um abraço a esses profissionais. Hoje também é dia do caixeiro viajante. Jorge, você não sabe o que é caixeiro viajante? Não é do seu tempo, né? Caixeiro... Pastor Firmino não sabe também não, né? Sei, dele, não. Já tô acima dos 50 aí, já peguei ainda um pouquinho desse negócio. Hoje também é dia do agricultor. São as datas deste 1º de setembro. Na manhã desta segunda-feira estou recebendo o nosso querido Jorge Lisboa, pastor. Jorge, bom dia. Bom dia, meu querido. Bom dia, ouvintes da Rádio Melodia. Conosco também o pastor Carlos Novaes, bom dia. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Jorge, pastor Firmino. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão que nos ouve nessa manhã. E aproveitar por nada antes que eu esqueça, mandar um alô ao pastor Gilmar Santos, da Vivas com Deus, Assembleia Vivas com Deus, ali na Bruno Bacelar 326, e também para o pastor Jobson, lá no Rio Branco, Ceará, que está nos ouvindo aí. Ele é um diretor do FLTB, do Seminário de Teologia. Que Deus possa abençoar a vida dele. E o nosso querido pastor Firmino Neto, bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Jorge, pastor Carlos. É uma alegria estarmos aqui. Eu não sei se o caixeiro viajante é o mesmo mascate, né? Porque na minha terra, esses vendedores assim de... Na minha época era mascate. Ainda peguei ainda. Tá vendo aí? É. Então a gente, porque o regionalismo nos permite usar algumas nomenclaturas, né? Caixeiro viajante, mascate. Mas estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, alegria imensa. Estamos aqui na bancada com os pastores novamente, para tratar sobre alguns assuntos importantíssimos para o povo de Deus, tirando dúvida e enriquecendo a nós todos, né? Muito bem, vamos pedir ao pastor Carlos que apresente este momento ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos elevamos a Ti nesta manhã, já de antemão suplicando a Tua graça e misericórdia para com as nossas vidas e para com a vida desse irmão, dessa irmã que estará ouvindo esse debate nesse dia. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, possa ser o árbitro por excelência em nossos corações e que as verdades sejam aplicadas para que nós possamos, ó Deus, colocar em prática, como a Tua palavra nos diz, não sermos meramente ouvintes, mas praticantes de Tua palavra. Amém. É o que te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ao caso comum. Aspas. A crítica gera naquele que critica algum tipo de prazer? Pergunto isso porque às vezes me sinto rodeado por gente que tem prazer em criticar. Como lidar com isso? Fecha aspas. Pois é, o tema de hoje é este. Será que a crítica naquele que critica gera algum tipo de prazer? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Bom, Jorge, é o seguinte, nós temos esse tema e a gente precisa abordar aqui o seguinte. Dizem que não existe, alguns dizem que não existe crítica construtiva, né?
E que a crítica é sempre ali uma observação de alguma reparação que a pessoa precisa fazer. Mas o fato é que no quesito avaliar, eu penso o seguinte, que a pessoa que somente critica, mas ela não sabe elogiar, porque há pessoas assim, você só vê ela criticando, né? Se a comida estiver boa, ela não fala que está boa, mas se estiver ruim, aí ela fala, né? Aí eu penso o seguinte, que esse é um tipo de pessoa que ela não tem capacidade de avaliar, porque ela só sabe criticar, ela só tem um lado, só consegue ver um lado da questão. Mas é possível a gente ver a maldade aí, Jorge, na pessoa, porque assim, por que só sabe criticar? Bom, se a pessoa tem um coração cheio de orgulho, de inveja e de sentimento de superioridade, ela só sabe criticar. Ela não vai elogiar, porque o elogio ele é fruto de um coração generoso e empático. Se a pessoa não tem empatia com a dor ou a deficiência, porque às vezes existe deficiência realmente em nós e que não vou chamar de crítica, eu vou chamar aqui de um feedback construtivo, até para a gente desassociar aqui a palavra, né, não colocar a crítica como construtiva aqui. Então, se existe uma deficiência e o coração da pessoa ele é generoso, empático, ele vai nos impulsionar a enxergar o melhor de nós e a uma mudança. Mas se ele é invejoso, se ele é orgulhoso, se ele tem um sentimento de superioridade, ele só vai criticar. E a crítica vai ser destrutiva. Vai ser destrutiva. Provavelmente ele não aprendeu a receber também elogios no seu convívio familiar, nos seus relacionamentos. Não teve isso, né? Acredito, a neurociência diz que a gente enxerga o mundo pela janela dos nossos olhos. Eu não consigo enxergar fora daquilo que eu já vivi, daquilo que eu experimentei. Então o mundo é exatamente, eu enxergo o mundo por essa janela. Então se eu fui fruto disso a vida toda, agora eu não estou aqui dizendo que é para seguir a teoria do melô da Gabriela, que eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Tá? Não estou dizendo que a pessoa tem que viver assim o resto da vida, mas estou dizendo que se ele tem um coração cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de sentimento de superioridade, ele não vai elogiar, ele vai só criticar para, às vezes até sem perceber. Eu conheço pessoas assim, que quando, por exemplo, gente do meu relacionamento, quando eu estou mal arrumado, que é quase sempre, né? Principalmente quando eu esqueço de pentear o cabelo, eu encontro a pessoa e diz: moço, você um sábado de manhã todo de sandália, moço, por que você não colocou um tênis? Mas quando eu estou arrumado, eu encontro com ele arrumado, como eu estou aqui hoje, vim arrumado para a rádio, né, para estar na presença dos amados. Ele diz assim: vai fazer exame? Ou seja, ele não sabe elogiar, ele não sabe dizer: nossa, que legal, gostei. Então, uma crítica de roupa, ele não sabe, ele só sabe pôr lá embaixo. Você é aquela pessoa que tenta diminuir, né, diminuir o outro. Isso pode revelar um estado interior da pessoa, né? Provérbios, encerrando aqui para deixar os outros falarem, Provérbios 18:2 diz assim: o tolo não tem prazer no entendimento, mas em expor os seus pensamentos. Provérbios 18:2. Muito bem. Bom, para você que está chegando agora, pegando aí o nosso debate já em curso,
O tema que estamos discutindo é esse: a crítica gera naquele que critica algum tipo de prazer? Bom, agora também, se a gente for partir para os relacionamentos, pastor Carlos, assim, a gente percebe a necessidade do elogio, né? Teve um humorista que disse que ele conseguiria viver 2 dias sem comer só à base de um elogio, para ele dando ali a importância desse, né, desse elemento aí na vida, né? Agora, assim, a necessidade do elogio é impressionante, porque há pessoas que reclamam que só são criticadas, e isso parece também gerar uma carência, né, na pessoa. Pastor Joléu, eu vejo aqui no tema uma espécie de patologia, né? Porque quando alguém sente prazer em criticar outro alguém, desmerecendo essa pessoa ou pontuando os pontos, entre aspas, fracos dessa pessoa, eu vejo um problema relacionado ao caráter da pessoa, a um sadismo. Porque se eu sinto prazer em desmerecer alguém, é porque eu sou doente nesse sentido, porque eu tenho que é redundante, eu sinto prazer em fazer isso. Por outro lado, também, há essa questão que você colocou à mesa de alguém se sentir... só receber crítica. Só receber crítica. Não, é só de ter necessidade de também de receber elogios, também é um egocentrismo. É alguém que também só quer olhar para si, que não deixa também de ser um problema também psicológico, é um problema, uma patologia, uma doença de seu caráter. E essas doenças, por assim dizer, elas podem ser tratadas, né? Elas podem ser tratadas na sua raiz. E aqui eu pego um gancho do pastor Jorge, quando ele diz que a pessoa, às vezes, ele critica porque ele recebeu crítica. Então ele não sabe elogiar porque ele não recebeu elogio. Então essas pessoas devem ser tratadas lá na raiz para poder mudar de atitude. O ser humano, ele pode mudar de atitude, se ele assim decidir, se ele assim o quiser, né? Além do mais, a Bíblia, ela é bem enfática em dizer que nós não podemos desprezar o nosso irmão. Nós não podemos desprezar o outro, porque a Bíblia diz assim, Jesus Cristo diz assim, que eu devo tratar o outro como eu gostaria que tratasse a mim mesmo. Então, se eu critico alguém, então estou demonstrando para esse alguém, para essa pessoa, que eu quero também ser tratado da mesma forma. Tá entendendo? E um cristão verdadeiro, quando ele é tratado dessa forma, ele deve ser contrário. Ele deve ser, qual a atitude dele? Afastar. Quando eu vejo alguém que quer me colocar para baixo e só pontuar os meus lados negativos, porque eu tenho vários, eu tenho inúmeros lados negativos. E na verdade, assim, o que eu mais tenho é ponto negativo, né, na minha vida. Mas quando as pessoas querem pontuar isso e desprezando aquilo que eu posso oferecer de bom, de melhor para alguém, que são poucas coisas, e alguém só pontua o meu lado pessimista, meu lado negativo, eu me afasto dessas pessoas. Para quê? Para que eu não me sinta pior ainda ou maximize o meu lado negativo. Porque quando é um gatilho de defesa, quando alguém me maltrata, obviamente, pelo pecado que é em mim, minha natureza pecaminosa, eu quero também retribuir a esse alguém a mesma coisa que eles estão fazendo à minha pessoa. Mas a Bíblia diz que eu devo ser o contrário, né? A Bíblia diz que eu devo, aí Jesus até falou para os estudiosos da época, olha, vocês ouviram o que foi dito, amem os teus amigos, né, o seu próximo, e odeiem os seus inimigos. Antes, porém, vos digo, amem aqueles que vos maltratam, amem aqueles que vos causam algum mal. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que o amor aqui, ele é uma decisão do meu querer. Ainda que as pessoas me maltratem, eu tenho que ter uma decisão de amar essas pessoas. Mas pontuo e encerro aqui, pontuo dizendo que isso é uma falha no caráter de quem faz isso. Muito bem, deixa eu ouvir a opinião do pastor Firmino. A pessoa que só critica ou que sente prazer na crítica, pastor Firmino, ela
ela só tem um lado? Ela só consegue ver mesmo um lado? Não, a pessoa que tem prazer na crítica, ela está certíssima. É. Ela está certíssima. E eu vou apresentar aqui razões bíblicas, teológicas, porque o que a gente está tratando como crítica se chama anarquia. Crítica, ela é sempre positiva. Eu aprendi, eu passei 5 anos no seminário estudando, aprendendo a ser crítico. O que é uma crítica? A crítica não está no fato da pessoa ser elogiada ou não. A crítica não diz respeito a elogio. A crítica diz respeito à solução. Eu, como crítico, eu vejo o que está errado e apresento solução. Se eu não apresentar uma solução, eu sou um anarquista. Então a crítica, ela é sempre positiva e construtiva. Então a crítica vai apontar um problema e depois ela... Apresentar a solução. Apresenta a solução. Fora disso, é anarquia. Senão eu rasgaria meus diplomas de teologia. Se não fosse assim. Agora eu vou explicar. Vamos para a Bíblia. Vamos lá. Jesus pediu que criticassem ele. O que dizem os homens que eu sou? Ah, que tu és isso, que tu és aquilo, que tu és aquilo Mas isso é uma outro. pergunta, não? Não, ele tá querendo saber o que as pessoas acham dele. Ele pode estar propondo aí um debate. Mas é uma crítica, apresentaram crítica para ele. Ah, mas E aí foi- vocês, o que vocês me critiquem, o que vocês dizem que eu sou? Ah, tu és o Cristo, certo? Vamos então agora para o primeiro ato da criação. E viu Deus que era bom. Deus criticou a ele próprio. E no segundo ato, e viu Deus que era bom. Criticou a ele próprio novamente. E viu Deus que era bom. E depois que criou o homem, e viu Deus que era muito bom. E num terceiro momento, primeiro viu Deus que era bom, viu Deus que era muito bom. E depois Deus olhou para o homem e disse assim, não é bom que ele esteja só. O próprio Deus criticou a situação vivida por Adão. Vou dar uma solução. Eu vou fazer-lhe uma ajudadora. Então, assim, a crítica, ela é sempre positiva, sempre construtiva e sempre prazerosa. A anarquia é que é uma, desculpa a expressão, uma desgraça. Porque a anarquia, ela não traz solução, ela deprecia, ela joga para baixo, ela deprime a anarquia. Mas a crítica, ela traz consigo a solução. Ela gera crescimento e gera também, a crítica gera também discernimento. Então são duas coisas que a crítica faz. A crítica, para mim não existe crítica construtiva, para mim não, para a semântica da palavra, né, para a filosofia, filosoficamente, não existe crítica construtiva nem destrutiva, existe crítica e anarquia. Aquilo que é chamado de crítica destrutiva é anarquia. Entende? O que acontece? Estava ouvindo uma entrevista de Caetano Veloso, ele falando sobre o período da ditadura. E que eles se achavam críticos do sistema. Mas hoje, quando ele olha para trás, ele percebe que eles não apresentaram solução nenhuma, eles não passaram de anarquistas. Entende? Então, assim, eu poderia citar, sempre que você chama para si, para uma avaliação, e a crítica é uma avaliação, e o grande problema do excelente é a falta de crítica, porque as pessoas param no bom, não, tá bom, tá bom, tá bom, e nunca chega ao excelente, ao melhor, porque o tá bom paralisa a pessoa, né? Paralisa a pessoa. Se ela fosse capaz de se autoavaliar, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Sobre a autoavaliação, a crítica de si, que é a melhor crítica que tem, é a crítica de si mesmo. Lá na ceia, examine-se o homem a si mesmo, né? Examine-se o homem a si mesmo. Então, assim, o Davi praticou isso. Davi, no Salmo 139, ele evocou a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. E assim, disse, eu nasci assim, desde tal, se eu me ausentar, tu vais estar, tu poder e tal e tal. E depois ele diz assim, agora faço uma crítica, Senhor, eu já fiz a minha crítica de mim mesmo, não achei nada, agora critico o Senhor.
e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece o meu pensamento. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, hoje nós estamos vivendo uma grande desgraça no meio do cristianismo por falta de crítica. Apologia. Apologia nada mais, nada menos é do que a crítica. Então, aquilo que Paulo fez, né? Que Paulo fez e fez muito bem, né? Paulo diz, olha, se um anjo descer do céu e anunciar um outro evangelho que não seja o evangelho que estou consideráveis anátema, avaliem. Entende? Enquanto o povo estava pregando lá em Bereia, os bereanos estavam com a Bíblia aberta, criticando aquilo que estava sendo feito. O que é crítica? Crítica não é anarquia. Eles estavam criticando Paulo, vendo se estava certo ou não o que estava sendo pregado, de acordo com a palavra. Então, essa confrontação, se a gente abolir a crítica, a gente abole a apologia. É por isso que o evangelicalismo dos nossos dias estão aí causando tanta miséria no meio do povo, dando os pregadores dando grama sintética, porque são incapazes de analisar, de criticar a luz da Bíblia, porque eu não posso criticar o pregador, não posso. Então, assim, gente comendo grama sintética, achando que é grama verde, entende? E as igrejas nesse inferno que tem vivido, somente por causa da incapacidade, ou perder a incapacidade de criticar. Eu vou repetir, a crítica traz consigo a solução. O que não é isso, o que passa disso é anarquia. Muito bem. Alguma objeção, Jorge? Eu vou fazer uma pergunta para o colega. Então, tem um lado teológico, que eu não vou entrar aqui, criticar, dizer o posicionamento, dizer a anarquia, como o colega colocou, mas vamos pensar no ambiente de trabalho. Aquele colega que só sabe desmerecer. Anarquizar. Então, se ele faz se ele não sabe fazer elogio, se ele não elogia nunca o colega, se ele nunca vê os pontos fortes, o desenvolvimento do outro, a capacidade do outro, então, nesse aspecto também seria tudo anarquia? Eu ressaltei que a crítica não tem nada a ver com elogio. A crítica tem a ver com solução. A crítica tem a ver com solução. O elogio faz parte, o elogio entra aí no inflado ego, que é uma péssima, uma péssima base para sustentar a alegria, para sustentar o prazer de alguém fazer alguma coisa, o elogio. Porque quando falta o elogio, perde-se a motivação. Entende? Então, assim, a crítica, eu vou repetir, não tem nada a ver com elogio, tem a ver com solução. Eu digo, isso aqui está errado, a solução é essa aqui. Entende? Então, se eu não apresento uma solução, aquela crítica minha precisa ser, aquela crítica naquela anarquia precisa ser descartada. Precisa ser jogada fora. Mas se eu trago uma solução, você tem a oportunidade de avaliar e aí você toma uma decisão. Entendeu? De manter como está ou de incorporar, mudar, né, reavaliar, realinhar, fazer uma reengenharia, tá certo? Mas eu vou repetir, a crítica não tem nada a ver com a elogio, tem a ver com a apresentação de solução. Qual é a solução para isso? Irmão, esse caminho aqui não está certo, não. Aqui, ó, o que a Bíblia diz? Nós estamos criticando o mundo o tempo todo e apresentando a solução. Muito bem. Eu vou para o intervalo, mas deixo aqui na volta para a gente entender melhor essa definição de crítica. Olha, segundo o dicionário da Oxford Linguagens, diz o seguinte, o significado de crítica, né? Arte ou capacidade e habilidade de julgar, de criticar, juízo crítico. Na segunda opção tem a atividade de examinar e avaliar minuciosamente uma produção, né? Enfim, literária, artística, enfim. Mas aqui a primeira opção a gente fica com a arte, a capacidade e a habilidade de julgar, de criticar, juízo crítico. Gostei da palavra juízo, que traz consigo justiça. Pronto.
Daqui a pouco a gente volta, vamos ao intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Vem aí a Semana Brasil, de 1 a 9 de setembro. Você vai comprar na Cortina e Cia com até 50% de desconto. São peças selecionadas com preços imperdíveis. Tem toalha de banho por R$ 19,90. Manta casal por R$ 29,99. Travesseiro por R$ 19,90. Cortinas a partir de R$ 49,90. E não para por aí. Persianas e colchões com até 50% de desconto. Chegou a hora de deixar a sua casa ainda mais bonita como a Cortina e Cia. A nossa loja física fica na Praça da Bandeira 10, Centro de Vitória da Conquista, Bahia. Mas você também pode comprar pelo nosso Instagram, @Cortina e Cia VDC, ou pelo nosso WhatsApp no 77 3025 0733. A entrega aqui na cidade é grátis. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025 0733. Cortina e Cia. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. É como pérola escondida no mar. Vem aí, o Débora Day Bahia 2025, dia 27 de setembro, das 8 às 18 horas, na Igreja Assembleia de Deus Catedral, na Rua Manuel de Souza Chaves, 562, no centro de Ipiaú. Você é nosso convidado especial. Débora Day Bahia 2025. Participe! Parece prazeroso, mas é sofrimento. Parece divertido, mas é trágico. Parece bom, mas é muito ruim. Droga destrói famílias. Droga mata. Não estrague seu futuro. Debate Melodia. Muito bem, nós estamos de volta agora, são 11 horas mais 38 minutos. Você que está chegando agora, não está sabendo de muita coisa, nós estamos discutindo esse tema. A crítica gera naquele que critica algum tipo de prazer? Bom, e aí nós chegamos aqui numa discussão sobre o significado de crítica, né? E aí eu já dei aqui um significado aqui segundo o dicionário da Oxford Linguagens, dizendo que crítica é arte, capacidade e habilidade de julgar, de criticar, juízo crítico. Bom, mas parece que o pastor Carlos tem uma divergência aqui da fala do pastor Firmino. E aí, pastor? Assim, com todo respeito, eu sempre fui crítico, sempre, e de forma respeitosa. Não conheço o pastor, é a primeira vez que debato com o pastor, né? Apesar de conhecer a sua esposa, a sua sogra há anos, né? Mas o pastor não conheço pessoalmente. Mas assim, o pastor fez no meu ponto de vista, uma mistura, uma salada de todos os conceitos, de todas as palavras que utilizou de textos bíblicos. Como? Por exemplo, Jesus, em momento nenhum, disse me critica. Não tem problema sorrir não, pastor, porque assim, eu vou usar uma palavra do pastor Zwingli,
foi um dos meus professores. Falou assim, não interessa você ter 200 mil diplomas lá. Se você não tiver o conhecimento o qual você estudou para ter, então, para mim, não tem. Porque se eu for colocar aqui, posso falar, fiz teologia e tenho diplomas, que não é o caso, né? Se eu for apresentar os diplomas que eu tenho na casa, enche parede. Nenhum. Quando Jesus fala assim, o que dizem os homens a meu respeito, Jesus está dizendo aos seus discípulos, querendo saber a avaliação daquilo, do pensamento, daquilo que as pessoas dizem, falam a respeito deles mesmos. Aí o discípulo fala para ele, olha, eles dizem que o Senhor é fulano, ciclano, beltrano, mas em momento nenhum o texto grego lá é crítica. É chamado de avaliação a posteriori. Esse é o termo, pastor. Bom, quando o pastor fala assim, que não existe uma crítica positiva e uma crítica negativa, porque a crítica é crítica e o que passa disso é anarquia, primeiro que a anarquia é uma forma, não estou usando aqui no sentido político da palavra, né? É contrário à ordem das coisas. Então, se eu disser que determinada pessoa ou assunto não segue uma linha que é predeterminada pelaquilo que uma regra diz, social, vou usar aqui do termo social, do contexto de pessoas, né, de convivência, por isso que é o termo social de convivência, se eu não ter essa avaliação de pontuar que a pessoa não está seguindo um conceito dentro do contexto social e fazendo para essa pessoa, olha, você precisa andar conforme aquilo que preceitua o conceito social. Isso não é anarquia. Isso é pontuação. Estou pontuando, estou fazendo indicação. E outra, quando eu faço uma crítica para alguém, é baseado em quê? Porque eu tenho que ter um ponto de partida. É isso que é o termo aqui que eu quero colocar também dentro do termo, a partir de um ponto de partida. Se eu falar com o pastor Jorge, por exemplo, pastor Jorge, vou colocar dentro do termo pentecostal, né, que eu sou de linha pentecostal. Embora mudou muita coisa hoje, mas colocar dentro da linha pentecostal. Antigamente, para os pastores pregar lá na Assembleia de Deus, por exemplo, tinha que estar lá de uma roupa social, de um paletó, de uma gravata. Eu sei que isso aqui é questão mais ligada a uma denominação, ligado a uma cultura da igreja, ligado a... não é nem doutrina, né, da igreja, é um costume da igreja, beleza. Mas o ponto social que foi normatizado dentro daquela sociedade é que o líder, aquele pregador, deve se portar dessa forma. Se o líder, se alguém for pregar de determinada forma que não convém aquilo que foi pré-determinado, pré-organizado pelaquela sociedade, que é aquela sociedade local, eu posso fazer uma crítica, não anarquia. O que é crítica? É pontuá-lo ao caminho certo, conforme aquela convenção social daquele determinado lugar. Então, quando o pastor, eu pego aqui textos aleatórios, né, e coloco todas as vezes que foi colocado crítica, é só pontuar no grego a palavra crítica. A palavra apologia, apolosten ou apologenai, ela não significa crítica no sentido positivo da palavra, mas no sentido negativo da palavra. Em que sentido negativo? É fazer uma análise, um contextual de defesa, porque o termo apologética é a defesa, fazer uma defesa baseado em quê? Baseado em um ponto já predeterminado por uma sociedade. Que sociedade é essa? Eu só faço apologia, defender um posicionamento teológico, se eu já tiver um posicionamento correto dessa apologia. Aí sim eu posso fazer uma avaliação, que no meu ponto de vista não é anarquia. Aqui não é anarquia. Aqui é uma avaliação para se chegar ao
comum ao correto de uma defesa ou de algo que é certo diante da sociedade. E aqui nós estamos falando aqui de posicionamento de pessoas. Se eu sou crítico em relação a alguém, mas não tenho nenhum ponto para que eu possa ter como base, isso não é anarquia. E se eu não tiver, para mim, sabe o que é isso aqui? É uma distorção de caráter. Porque como eu posso julgar você se eu não tenho uma base de julgamento? Como eu posso falar de você se eu não tenho uma base de julgamento? É isso que Jesus está falando. Olha, quer julgar o outro? Pode julgar. Pode falar do outro. Mas qual o ponto de base que você tem para estar o julgamento? Aí Jesus vai e coloca quais são as bases bíblicas. Então é nesse ponto de vista. E aí o senhor concorda, né, pastor? Discordo totalmente, estou boiando. Eu estou boiando. E quando ele disse assim, ele usou várias vezes, é o meu ponto de vista, eu entro com o Leonardo Boff. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Né? Então, graças a Deus que ele disse que é como ele pensa, não é como a teologia pensa, nem como a sociologia pensa, nem como a psicologia pensa, né? Muito menos como pensam os teólogos, porque nós estamos argumentando e essa argumentação, ela não parte. Na verdade, biblicamente, olha só, até o próprio Pedro, com relação a essa argumentação, ele diz, nenhuma profecia é de particular interpretação. Quanto mais para dizendo eu acho, o achismo, eu penso assim, eu vejo assim. Quer dizer, eu continuo dizendo que a anarquia é você apontar erros sem trazer solução. A crítica é você apontar erros e trazer solução. Entende? É apontar erro e trazer solução. E com relação à apologética, né, que é uma matéria, apologia, que é realmente uma defesa, eu só apresento a minha posição depois que eu levanto o problema lá. Eu levanto o problema e nós sabemos, né? Quem já leu Paulo Romero, né, que é o último dos moicanos apologeta que nós temos no Brasil, não vai concordar com isso nunca, que foi ouvido aqui. Mas infelizmente é assim mesmo. Meu ponto de vista agora, trazendo para o argumento. Mas eu queria que o senhor inserisse aí. Sim. Por que as pessoas geralmente se machucam com a crítica? Justamente por isso, porque quando eu chamo a pessoa, geralmente em linhas gerais, a maneira como se fala, né? Eu tenho tido algumas dificuldades e reconheço isso pelo meu jeito de falar. Lá em casa todo mundo fala assim, né, de maneira bem incisiva, e isso com algumas pessoas que eu convivo gera um certo um certo impacto. Aquele tipo de gente que conversa parecendo que está brigando, é isso? Sim, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Eu já né? sei como é que é. E parece que está com raiva e tal. Não, mas no geral é a maneira de falar, de fazer, de apontar. A veemência, né? Da maneira de apontar. Isso é um ponto. Segundo ponto é que a pessoa, se ela aponta só para o erro e não apresenta a solução, aquilo já está numa situação, né, de afronta. Já está numa situação de afronta. E terceiro é que nós não estamos preparados para recebermos crítica. Não estamos preparados. Receber crítica faz parte da maturidade. Faz parte de uma fase em que a gente já deixou de ser menino. Entendeu? Crítica é para adulto. Crítica é para adulto. Não necessariamente na idade, mas no entendimento, no intelecto, né? Nisso nós estamos juntos. Nisso eu estou com ele. Tá. Entendeu? Então, nós não estamos preparados para... Nós estamos preparados para sermos elogiados. Okay. Né? Muito bem, gente. O tema é muito bom, o tema é interessante. Agora sim,
Interessante que a crítica é a habilidade de julgar, né? Na verdade, é um juízo. Agora, se pergunta o seguinte, Jorge. Mas quem está emitindo esse juízo? Agora, pastor, me permita só salientar a palavra habilidade. Essa palavra, ela não é uma palavra qualquer dentro desse texto. A habilidade. Tá. É justamente nesse ponto, nesses termos aí que eu quero entrar. Assim, quem está julgando, quem está criticando, tem de fato essa habilidade? Tem a moral para julgar? Tem a imparcialidade? Tem a neutralidade? Isso. Essa é uma questão também a ser observada. Tá. 100%. Vou pegar da minha fala inicial. Se a pessoa está fazendo baseado em orgulho, vaidade, sentimento de superioridade, ela não tem base nenhuma. Porque a base dela é uma base egoísta, orgulhosa. Sim. Se ela parte de um princípio em que essa crítica ela vem motivada por um sentimento empático, um sentimento em que ela quer de fato ajudar a desenvolver, que seria no meio corporativo, seria um feedback ou de correção, ou de encorajando, ou de reforço. Eu até falo disso com tranquilidade, porque é uma coisa que a gente ensina para as empresas, a questão do feedback. Para o ouvinte que não sabe, eu trabalho com essa formação de empresa aí. Então, se tem essa conotação de desenvolvimento do outro, essa crítica ou esse feedback, ele vem baseado em cima disso. Significa que a pessoa ela tem algum preparo? Tem. Vamos dizer, se é o meu amigo, é o meu colega de setor, é o meu irmão da igreja. Eu sou aquele cara que sempre chego atrasado no culto e o meu irmão vem. A Bíblia diz que é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. É melhor a ferida causada pelo amigo, muito melhor, do que o beijo do tolo, né? Do inimigo. Então, o que acontece? Agora, se eu reajo de uma forma negativa a essa correção, a essa crítica, Jorge, olha, você todo domingo você chega atrasado, todo culto você chega atrasado. E você tem sempre uma desculpa. E se eu também não estou aberto, então eu estou sendo criticado aqui e eu não aceito, eu também estou com problema de orgulho. Eu também sou orgulhoso, porque tem aquele que critica com esse sentimento, mas tem aquele que deveria receber e não recebe também pelo mesmo sentimento. Tá? E aí eu queria concluir a minha fala dizendo o seguinte, que talvez não seja o ponto mencionado e que não vai dar tempo, mas como me comportar diante daquelas pessoas que só sabem apontar e nunca sabem fazer um elogio, um reconhecimento, reconhecer meu avanço, meu crescimento. Como me comportar? Provérbios 4:23 diz assim: de tudo se deve guarda o teu coração. Guarda o coração. De tudo se deve guarda teu coração. Muito bem. Hoje, pastor 11:54, diga, pastor. Só, Jesus, uma das cartas que Jesus escreveu para a igreja da Ásia, ele endereçou aos Efésios. E a igreja de Éfeso, ela estava sofrendo a influência, né, a pregação, a doutrina de Balaão, né, e estava proliferando esse comportamento dentro da igreja. A igreja de Éfeso começou então a julgar essa pregação, né, e começou então a tomar uma posição frente àquela pregação, né. Mas no início ela agia de uma maneira, depois ela passou a ser totalmente truculenta, a igreja passou a ser truculenta, intolerante, né, intolerante. No início ela fazia avaliação cheia de amor, depois passou a fazer baseado na truculência, simplesmente
no abolir as situações, né, focou mais na doutrina errada que estava sendo pregada do que na pessoa. Jesus escreve dizendo que não aprovava aquela atitude, que não é que eles estivessem errados em criticar e em resistir às doutrinas que estavam se proliferando dentro da igreja, mas eles estavam fazendo aquilo sem amor. Então, ao que o pastor Carlos citou, né, além do que ele citou aí, eu concordo 100% no que ele falou, né, que falta muitas das vezes. O amor é essa base, por isso Jesus disse, olha, volta ao primeiro amor. Eu queria fechar aqui, pastor Carlos, até para a gente trazer uma conclusão para os ouvintes e para nós mesmos. É claro que houve uma crítica onde suas inabilidades, onde os seus defeitos, onde as suas falhas são expostas, nunca é bom. Não é confortável, vamos dizer assim. Vamos trocar o bom por confortável, né? Porque às vezes é bom, né? Dói, mas pode ser proveitoso. Agora, assim, a crítica a esse juízo, como já foi dito aqui, que é para adulto e não para meninos, né? É importante que se tenha isso na vida, pastor Carlos, nesse sentido, porque também a gente passar a vida ao lado de pessoas que só balançando a cabeça positivamente para a gente, pessoas que concordam com tudo que a gente faz, né? Isso também pode ser muito perigoso, né? Toda unanimidade é burra, né? E aqui o debate também apresentou muito bem isso. Toda unanimidade é burra. Eu só posso basear um ensinamento para alguém, uma correção a alguém, se eu tiver por base aquilo que é correto. Isso aqui é ponto. E não abrir mão disso aqui. Eu só posso dizer para determinada pessoa que você não está seguindo aquilo que diz a norma, por assim dizer, se eu estiver baseado em cima daquela norma que foi vaticinada, que foi teve dentro do contexto social, foi concordado por aquelas pessoas. Por exemplo, o pastor Jorge aqui disse que lá na empresa, né, você só orienta alguém dentro de uma empresa ou dentro da própria igreja se você tiver por base aquilo que é certo. Ou não? Claro. Então é esse sentido aqui que Jesus, os apóstolos, a Bíblia pontua para a igreja. Eu só posso ter por base de correção aquilo se eu andar conforme aquilo que é o correto, que no caso da gente aqui, nós estamos colocando a questão teológica, bíblica, e colocando a questão social, porque o contexto aqui do debate, ele está mais dentro do contexto, vou utilizar aqui, do contexto mais humano, né, fora da teologia, do que teológica. É isso que caráter, talvez o que entra na teologia é o comportamento da pessoa após uma crítica. Comportamento cristão. Aí a Bíblia, pastor quer... Não, pode falar. É o fariseu que Jesus odiava. Jesus vomitava o fariseu porque ele fazia isso que você está dizendo. Porque o pastor, eu estou dizendo aqui que a igreja, ela deve ser tratada conforme aquilo que a Bíblia diz. Ela tem que ser corrigida. Por isso que a Bíblia vai utilizar, nos seus termos gregos, palavras que são palavras diferentes para contextos diferentes. Agora sim, provocando, né? A provocação, que é a provocação. O pastor, ele pega a mesma palavra e joga aleatoriamente lá no texto, e que todos os textos têm que conter a mesma palavra que ele utiliza de crítica. Aí
É uma exegese textual e não exegese textual. Aí é exegese. É crítico. Essa 12 horas. exegese é exegegue. 12 horas. Quero agradecer ao pastor Firmino, quero agradecer Obrigado. também a Jorge, agradecer Obrigado, querido. ao pastor Carlos Novaes pela colaboração. Pastor Carlos, que já vai voltar ao trabalho, está de férias. Esse período aqui a gente utilizou bastante ele, sempre colaborando no debate quando pode. E, gente, muito obrigado. Vem aí o musical do Rádio Chofé. Hoje, especial musical aí. E o debate de melodia fica assim. Amanhã, terça-feira, 2 de setembro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.